Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje o nosso foco está em algo que, assim, literalmente nos dá base, mas que a gente ignora na maior parte do tempo: o pé. Totalmente. A gente só lembra que ele existe quando dói, né? Exato. A gente bate o olho e pensa, é só um pé. Mas a verdade é que por baixo da pele tem uma das estruturas mais, complexas e fascinantes da engenharia biológica. Sem dúvida. E a nossa missão aqui, usando um documento oficial de anatomia como nosso mapa, é responder uma pergunta que eu achei bem central. Como é que 26 ossos minúsculos em cada pé conseguem aguentar o peso de um corpo inteiro em movimento sem, se desintegrar? E essa pergunta é o ponto de partida perfeito. Porque assim, não estamos falando de um bloco sólido de concreto. Certo. É uma estrutura dinâmica. Um conjunto de arcos, alavancas, amortecedores. Cada osso, por menor que seja, tem um formato específico por uma razão. A arquitetura do pé é uma aula de biomecânica. Uma aula que a evolução levou milhões de anos para aperfeiçoar, né? Exatamente. Entender como essas peças se encaixam é entender como a gente consegue ficar de pé, caminhar, correr. É a nossa base. Perfeito. Então, vamos começar a montar esse quebra-cabeça. O nosso mapa divide o pé Em 3 grandes territórios. Isso. Lá no fundo, formando o calcanhar e o tornozelo, a gente tem o tarso. É um conjunto de 7 ossos de formatos bem irregulares. Uhum. Ligando essa base aos dedos, vem o metatarso, com 5 ossos mais longos. E, lá na ponta, as falanges, que são os ossinhos dos dedos. Tarso, metatarso e falanges. É o nosso roteiro. E o tarso é a parte mais intrigante, o verdadeiro centro de controle de tudo. Então, vamos nele. Para a gente não se perder, vamos visualizar a organização. Imagina 2 blocos principais na fundação. O talos em cima, que é a peça que conecta com a perna, Ok, o talos em cima. e o calcâneo embaixo, que formam o nosso calcanhar. Certo. À frente deles, a gente tem 2 peças de transição, o navicular e o cuboide. E, por fim, uma fileira de 3 ossos menores, os cuneiformes. Uma fileira de 3. Isso, que agem como uma ponte para o metatarso. Essa configuração é a chave para tudo. Ok. Então vamos começar pela fundação da fundação. O documento dá um destaque enorme para o calcâneo. O maior de todos. Ele descreve como o maior e mais forte osso de todo o pé. E faz sentido, né? É ele que dá o primeiro oi para o chão a cada passo. É o primeiro contato. Ele se conecta com o talos em cima e com o cubode na frente. Mas o que me pegou mesmo foi uma estrutura com um nome bem imponente: Sustentaculum tali. Ah, sim. O que exatamente é isso? Parece até nome de feitiço. É quase isso. Em latim significa literalmente suporte para o talos. Ah, faz sentido. E a função é exatamente essa. É uma pequena prateleira óssea que se projeta da face de dentro do calcâneo. E o talos se apoia nela. Uma prateleira. Só que o fascinante aqui é o que essa prateleira protege. Pensa nela não só como uma prateleira, mas como um viaduto. Um viaduto. Como assim? Por baixo desse viaduto passa a supervia do pé, o pacote de tendões, artérias, veias e nervos que vão para a sola do pé. Peraí, então é por isso que às vezes numa torção de tornozelo a pessoa sente formigamento ou dor na sola do pé? Exatamente. As coisas são espremidas ali de baixo? Exatamente. Uma torção mais grave pode comprimir todo esse cabeamento vital contra o sustentáculum tali. Não é só o ligamento que sofre. Toda a comunicação e nutrição da planta do pé passa por ali. Uau! O osso não está só ali para suportar peso. Ele cria canais e túneis para proteger as partes moles. E tem mais uma parte crucial no calcâneo, a tuberosidade. Aquela parte de trás que a gente sente, né? Isso, a grande saliência atrás do calcanhar. É o ponto de ancoragem do tendão de Aquiles, o cabo de aço que nos permite ficar na ponta dos pés e nos impulsiona. Que incrível! Uma peça só e tantas funções? Subindo um andar nesse quebra-cabeça, a gente encontra o talos, que você falou que fica em cima. Ele é descrito como tendo cabeça, colo e corpo. Mas a característica principal parece ser a superfície troclear, a parte de cima que se encaixa com a tíbia e a fíbula. Os ossos da perna. Isso.
O documento diz que ela tem um formato de cunha. Por que isso é importante? Se a gente conectar isso ao quadro geral, essa forma de cunha é uma das soluções de engenharia mais geniais do corpo. É mesmo? A parte da frente dessa superfície é mais larga que a parte de trás. Pensa no que acontece quando você anda. Seu pé se dobra para cima, né? Num movimento que a gente chama de dorsiflexão. Certo. Ao fazer isso, a parte mais larga da cunha do talos entra na pinça formada pela tíbia e pela fíbula. Então ele meio que trava a articulação, deixa mais firme. Precisamente. Ele se encaixa de forma tão justa que a articulação do tornozelo se torna extremamente estável, quase um bloco único. É um mecanismo de segurança passivo. Que interessante. E o contrário também vale. Quando você aponta o pé para baixo, a parte mais estreita da cunha entra na articulação, o que permite mais movimento, mais flexibilidade. O formato do osso por si só dita a função da articulação. Fantástico. É quase como um bloco de Lego. Deixando essa dupla de base, vamos avançar para o meio do pé. O próximo da lista é o osso navicular. O nome já entrega um pouco, né? Formato de barco. Isso, ele fica logo à frente do talos. A parte de trás dele é côncava, como se fosse uma tigela, recebendo perfeitamente a cabeça arredondada do talos. E na frente? Na frente, ele se articula com aqueles 3 ossinhos em fila, os cuneiformes. O navicular é a peça central do arco longitudinal medial do pé. O arco que a gente vê do lado de dentro do pé. Exato. Ele funciona como a pedra angular desse arco. A pedra angular, como naquelas pontes romanas antigas. A peça que segura tudo no lugar. É exatamente essa analogia. Se o navicular colapsa ou desce, o que contribui para o pé chato, todo o arco desmorona. E isso afeta a absorção de impacto, causa problemas no joelho, no quadril. Uma coisa leva a outra. Uma cascata de problemas. E do lado dele, na parte de fora do pé, a gente tem o osso cuboide. Formato de cubo, imagino. Mais ou menos. É mais quadrado. Ele se encaixa entre o calcâneo, atrás, e os ossos do 4º e 5º dedos, na frente. Mas o detalhe mais interessante que o documento aponta é um sulco, um canal, que ele tem na superfície de baixo. E esse canal serve para quê? Não pode ser só enfeite. De jeito nenhum. A natureza não desperdiça design. Esse sulco serve de guia, quase como um trilho, para o tendão do músculo fibular longo. Um trilho. Esse tendão vem da lateral da perna, cruza o tornozelo, entra nesse túnel sob o cuboide e atravessa a sola do pé para se prender lá do outro lado, na base do dedão. Nossa, ele cruza o pé inteiro por baixo. Sim. E ao fazer isso, ele funciona como um estribo, uma cinta que puxa as 2 laterais do pé uma em direção à outra, sustentando o arco transverso do pé por baixo. O osso tem um túnel embutido para criar um sistema de polias com o tendão. Isso é de uma complexidade absurda. Então não é só o encaixe dos ossos que formam os arcos. Os tendões agem como cabos de tensão para manter tudo suspenso. Perfeito? É um sistema ativo e passivo. Já passamos por 4 dos 7 do tarso. Faltam os 3 cuneiformes. Isso. A fileira de 3 ossos em formato de cunha, logo à frente do navicular. Eles são nomeados pela posição: medial, intermédio e lateral. E aqui a forma de cunha não é um acidente, imagino. Deixa eu adivinhar. Tem a ver com a formação de um arco de novo. Você pegou o espírito da coisa. Pensa neles junto com o cuboide, como as pedras de uma abóboda de catedral. Ok. Eles são mais largos em cima do que embaixo. Quando o peso do corpo pressiona para baixo, essa forma de cunha faz com que eles se comprimam uns contra os outros, travando a estrutura e formando o arco transverso do pé. Então a força vai para a lateral em vez de ir para baixo. Exato. Eles transformam a força vertical em forças laterais que se anulam. É por isso que o pé não achata como uma panqueca. É pura física estrutural. É impressionante. A gente está falando de detalhes minúsculos em ossos pequenos, cada um com uma função super específica. Fico pensando no desafio que deve ser para um estudante da área da saúde memorizar tudo isso. É um desafio enorme. Nomes, posições, articulações, os sulcos, as tuberosidades, o volume de informação é gigantesco.
É um verdadeiro mergulho em complexidade. Lembro da minha época de faculdade, era um processo de repetição quase brutal, com pilhas de livros, atlas. Era preciso construir um modelo 3D disso tudo na cabeça, e não era nada fácil. Hoje a tecnologia deve facilitar um pouco, né? Ter ferramentas que transformam essa montanha de conteúdo em algo mais gerenciável. Com certeza. A propósito, se a pessoa é estudante e quer se preparar de verdade, pode entrar agora em medcolb.com.br, baixar o app e aproveitar o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. É um outro mundo para aprender, sem comparação. Totalmente. Mas voltando aos nossos ossos. Depois dessa ponte engenhosa dos cuneiformes, chegamos à próxima seção do mapa. Os metatarsos. Isso, agora a gente está no peito do pé. São 5 metatarsos, numerados de 1 a 5, do dedão para o dedo mínimo. A conexão entre o tarso e os dedos. Exato. E o documento destaca uma diferença crucial entre eles. O primeiro metatarso, o do dedão, é visivelmente mais curto, largo e forte que os outros 4. E essa diferença de calibre tem a ver com a função, claro. Totalmente. Pensa na fase final de um passo, o momento do empurrão. Todo o peso do seu corpo se concentra na cabeça do primeiro metatarso e no dedão para te impulsionar para frente. Ele é o pilar da propulsão. É isso. Por isso precisa ser um osso parrudo. Os outros 4 metatarsos são mais delgados, mais flexíveis. A função deles é mais de adaptação ao terreno e distribuição de peso. Como um conjunto de vigas flexíveis. Faz todo sentido. E, finalmente, na ponta do nosso quebra-cabeça, chegamos às falanges, os ossos dos dedos. O final da linha. A fonte diz que a organização é bem parecida com a da mão. Sim, o padrão básico se repete, o que é um princípio de economia no design biológico. Mas com uma diferença fundamental que define a nossa espécie. E qual é? O primeiro dedo, o dedão do pé, que os anatomistas chamam de hallux, tem só 2 falanges, a proximal e a distal. Apenas 2? Isso. Já os outros 4 dedos, do segundo ao quinto, têm 3 falanges cada, proximal, média e distal. E essa diferença de ter um osso a menos no dedão é importante por quê? É crucial para o bipedalismo. Em outros primatas, o dedão do pé é longo, tem mais articulações e é oponível, como o nosso polegar. Para agarrar galhos. Exatamente. O nosso, por ser mais curto, mais robusto e com uma articulação a menos, se tornou uma alavanca rígida e estável. Ele não serve para agarrar, serve para empurrar. Nossa. Essa modificação foi um dos passos evolutivos mais importantes para permitir a caminhada e a corrida eficientes que nos caracterizam. Trocamos a habilidade de agarrar pela eficiência na propulsão. Uau, que jornada! Então, só para a gente amarrar tudo, nós começamos na fundação robusta do calcânio, subimos para o talos com seu sistema de trava inteligente, atravessamos o meio do pé com os arquitetos dos arcos, navicular, cuboide e os cuneiformes. Os construtores da abóboda. Isso. Passamos pelas vigas de propulsão dos metatarsos e terminamos nas alavancas finais, que são as falanges. Cada peça, como a gente viu, não é só um osso, é uma solução de engenharia. E o resultado final, a função que emerge de todas essas peças interagindo, é quase mágico. A interação precisa desses 26 ossos, mais de 30 articulações, centenas de ligamentos e músculos em cada pé. É muita coisa. Nos permite fazer algo que a gente considera banal, como ficar em pé ou caminhar. Eles criam uma plataforma que é, ao mesmo tempo, rígida para nos impulsionar e flexível para se adaptar a um chão de pedras. Uma sinfonia mecânica silenciosa. Exato, que acontece a cada passo que a gente dá. É uma perspectiva completamente nova. E, para deixar uma reflexão final para quem nos ouve, agora que a gente entendeu como essa arquitetura funciona como um quebra-cabeça perfeito, com túneis e encaixes, fica a questão. Como essa estrutura responde quando a gente submete ela a estresses extremos, como numa maratona ou num salto? E mais, o que acontece em termos daquela cascata de compensações que sobe pelo corpo todo, quando uma única pecinha desse quebra-cabeça, talvez um pequeno cuneiforme,
está só 1 milímetro fora do seu alinhamento